Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Quem fala é o professor Rubens Leal. Estamos aqui com a terceira aula do nosso pré-ENEM, a parte de Geografia 1. Vamos recapitular as aulas anteriores. Na aula 1, eu disse para vocês a diferença, eu apontei para você as principais diferenças entre um grupo guerrilheiro e um grupo terrorista. Do mesmo modo, ainda na aula 1, eu coloquei para vocês os principais grupos de guerrilha da atualidade e o histórico deles, sua origem, histórico, desenvoltura, ideias, pretensões, consequências. Na aula 2, nós fizemos uma análise, uma abordagem geral dos três primeiros grupos terroristas. Quais foram eles? Recapitulando, a Al-Qaeda, lá no Afeganistão, o Estado Islâmico, ISIS, que surgiu no Iraque e atua bastante no Oriente Médio, principalmente na Síria, onde ele ganhou uma repercussão mundial, e o Boko Haram na Nigéria. O grupo terrorista que atua na Nigéria, o país mais populoso da África, e que recentemente declarou-se um braço armado do Estado Islâmico no continente africano. Vamos dar sequência à nossa aula. Portanto, a aula 3 vai tratar dos outros 3 grupos terroristas que atuaram bastante e ainda atuam de certo modo no planeta Terra, principalmente na região conhecida como Oriente Médio. Quais são eles? O Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista criado no Líbano, no Oriente Médio. Quero que vocês saibam que o Oriente Médio tem uma série de conflitos de toda ordem. Por ser uma área bastante heterogênea, lá existem conflitos de ordem territorial, política, religiosa, econômica, E um dos principais conflitos que permeia o Oriente Médio, desde meados do século XX e esse início do século XXI, é um conflito entre palestinos e israelenses. E não adianta, porque esse conflito não é travado apenas entre esses dois povos. Porque os palestinos, por serem árabes, eles terminam aglutinando ao lado deles boa parte dos países do Oriente Médio que são árabes como eles, contra Israel, que é o único Estado judeu no Oriente Médio. Mas como começou tudo isso, professor? Por que esse conflito entre palestinos e israelenses? E por que os outros países declaram apoio à Palestina no Oriente Médio? Vamos entender? Vamos voltar um pouco na história? Vamos. O Oriente Médio, até o período da Segunda Guerra Mundial, era praticamente ocupado por árabes. Iraque, Irã, Arábia Saudita, Afeganistão, Catar, Bahrein, Líbano, Palestina, que era a área onde viviam os palestinos. Até a década de 40, toda aquela área do Oriente Médio era ocupada prioritariamente por árabes, por islâmicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve, por parte do exército nazista, um genocídio praticado contra o povo judeu. O povo judeu que vivia espalhado por várias partes do mundo, principalmente na Europa. Esse genocídio foi chamado de Holocausto, Hitler fez uma guerra paralela à Segunda Guerra Mundial. Enquanto ele travava a Segunda Guerra Mundial, o exército nazista também reunia judeus, levava para os campos de concentração e os executavam. Os judeus padeciam na Europa e, ao final da guerra, a derrota nazista, a derrota dos países do eixo, e os judeus que sobreviveram a esse holocausto procuraram a recém-criada ONU. A ONU foi criada basicamente um mês depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou com o cessar-fogo japonês, dia 2 de setembro de 45, dia 24 de outubro de 45, foi criada a Organização das Nações Unidas. E qual a função da ONU? Zelar pela paz, a harmonia e o equilíbrio do planeta. Então, esses judeus que viviam espalhados em várias partes do mundo, procuraram a ONU e pediram um território que historicamente um dia foi deles. O território onde estava vivendo o povo palestino, Então, o que houve? A ONU, para resolver esse impasse, retirou o povo palestino da área, erradicou o povo palestino em 2 territórios, e colocou o povo judeu ali. Criou-se em 48 o Estado de Israel. É mais ou menos assim, pessoal. Com licença para eu apagar aqui. É mais ou menos assim. Aqui era a região onde viviam os palestinos. Só que a ONU, em 48, retirou os palestinos para essa área e essa área. Essa área eles chamaram de faixa de Gaza. E essa outra área de Cisjordânia. Os palestinos passaram a viver nesse território porque a partir de então essa área aqui seria Israel, um Estado judeu. A partir de 48 houve a criação do Estado de Israel pela ONU. Detalhe,
os palestinos nunca aceitaram o fato de terem que se retirar e ocupar esses dois pequenos territórios. A partir de então, os palestinos começaram a reivindicar o retorno a essa área. Lembrando que essa vinda do povo judeu para sua terra natal, historicamente, isso é do período de Cristo, é chamada de sionismo. Sionismo é o retorno do povo judeu para a Terra Santa, onde hoje é Israel. Vocês sabem, inclusive, que o Estado de Israel tem em sua bandeira o maior símbolo da religião judaica, a estrela de Davi. Israel está lá e nas duas adjacências os palestinos, que são islâmicos, que são árabes. O problema é que no entorno de Israel vivem vários países islâmicos que dão total apoio aos palestinos, povos irmãos, islâmicos como eles. Israel nunca foi benquisto aí, nunca. De modo que um dos países fronteiriços com Israel e que tem problemas é logo aqui em cima. É o Líbano, é onde entra o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista libanês que tem o aval do governo libanês e que, de vez em quando, promove atentados contra Israel. Contra Israel. É muito comum o Hezbollah lançar mísseis sobre a parte norte de Israel, ou, às vezes, ultrapassar a fronteira norte de Israel e matar soldados israelenses que fazem a vistoria da fronteira, sequestrar soldados israelenses que fazem a vistoria da fronteira. Então, o Hezbollah é um grupo terrorista libanês que promove atentados contra Israel. Na verdade, é uma briga religiosa, é um conflito religioso. O Líbano declara total apoio à formação do Estado da Palestina, ao povo palestino. Querem que Israel saia daí, que a região volte a ser ocupada pelos palestinos, com um detalhe, Israel é um Estado. Desde 48, o Estado de Israel é um país. A Palestina não é um Estado reconhecido pela ONU. Nós não podemos rotular a Palestina de Estado, é um povo. O povo palestino, diferentemente do Estado de Israel. Você não vai ver a Palestina, por exemplo, participando da ONU como um país. Não é reconhecido como um país. Hoje, sim, tem muitos países que declaram apoio à criação do Estado da Palestina, à aceitação do Estado da Palestina. E é aí onde entram os dois outros grupos. Os dois outros grupos terroristas, os dois ficam nessa área da Palestina, na faixa de Gaza. Vamos a eles? O Hamas é um grupo terrorista que foi criado em 1987, que quer a criação do Estado da Palestina, né? Promovem ações contra Israel. O Hamas promoveu por 2 décadas ações intensas a Israel. O lançamento de mísseis, né? Atentados terroristas em geral, mas Israel sempre revidou. Toda vez que o Hamas atuava contra Israel, Israel revidava. E Israel criou até um muro na fronteira com a faixa de Gaza para impedir boa parte dessas ações realizadas pelo Hamas. Detalhe, recentemente o Hamas, assim como nós abordamos na nossa primeira aula, vocês lembram que na primeira aula eu disse que aqui na Colômbia as Farc fizeram um acordo com o governo colombiano para tornar-se um partido político, abandonar a prática da guerrilha, pois o Hamas também abandonou o terrorismo e a partir de agora, de um tempo para cá, tornou-se um partido político. O Hamas é um partido político que atua na faixa de Gaza e continua no sentido de lutar pelo reconhecimento do Estado da Palestina, que é o desejo dos palestinos, reconhecerem um Estado, né? O que a ONU ainda renega. Na mesma região, no mesmo território, a Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica é até mais anterior do que o Hamas. A Jihad Islâmica foi criada também na faixa de Gaza, onde vive esse povo palestino, em 1981. O termo Jihad significa Guerra Santa. Promovem ações terroristas contra Israel. É muito comum você encontrar na TV esse enfrentamento nos noticiários entre palestinos e israelenses. Professor, por que é que os palestinos recorrem a ações terroristas? É muito simples. Israel tem exército. Israel é um Estado. A Palestina é um povo, não é um Estado, não tem exército. Como é que eles podem fazer frente ao Estado de Israel, ao exército israelense? Pela força das ações terroristas, né? É muito comum atentados em Israel com carros-bombas, homens-bombas, né? Recentemente, inclusive, eu vi um noticiário na Record de uma mulher brasileira que realizou o sonho de visitar Israel, né? A Terra Santa, reuniu, guardou dinheiro a vida toda
e foi vítima de uma ação terrorista num restaurante. Explodiu uma bomba lá dentro. Ela só teve escoriações, mas morreram 4 pessoas nessas ações. Certamente essa ação foi orquestrada pela Jihad Islâmica. Por que o senhor tem tanta certeza? Porque o Hamas não atua mais. O Hamas tornou-se um partido político. Então hoje, na faixa de Gaza, quem promove atentados em Israel é a Jihad Islâmica. Esse grupo terrorista é quem encabeça hoje esse movimento contra Israel. Então é um movimento que eu até julgo injusto, porque o exército israelense é muito forte, um dos mais fortes e mais bem treinados do mundo. Só a título de informação, pessoal, existe o famoso clube nuclear, que são um seleto grupo de países que têm armas nucleares. E Israel faz parte desse grupo. Israel tem, ao lado de Estados Unidos, França, China, Rússia, Inglaterra, Índia, China e Coreia do Norte, e Israel detém armas nucleares. Israel tem um dos exércitos mais bem treinados do mundo. O treinamento do exército israelense compara-se ao treinamento do BOPE no Rio de Janeiro. E Israel fornece armas ao exército brasileiro. Vocês sabem que estadistas de vários países declaram apoio a um ao outro. Até recentemente os governos brasileiros apoiavam a região da Palestina. O atual presidente apoia Israel e é a mesma regra de apoio do presidente norte-americano. Todos sabemos que Donald Trump declara apoio irrestrito a Israel e assim faz o nosso presidente também. Isso é uma postura deles, né? Cada estadista, por exemplo, eu vi a presidenta Dilma Rousseff numa reunião do Conselho, da reunião Assembleia Geral da ONU, declarando fervorosamente o apoio à criação do Estado da Palestina, à época que ela estava à frente da presidência. O atual presidente já não pensa assim. Então são viés políticos, são ideologias que terminam tomando partido, por um ou por outro. Cabe a nós não tomar partido. Cabe a nós conhecermos, entendermos a história dessa área e nos prepararmos para o que possa vir aí nos vestibulares, no próprio Enem. Como é um conteúdo que vem de décadas, é um conteúdo muito passível de cair. Semanalmente eu vejo nos noticiários, na internet, as questões inerentes a esse conflito entre Israel e Palestina. Então, nos atentemos a isso, porque cai bastante e envolve essa gama de grupos terroristas. Imagine o flagelo que passa Israel. Israel vivencia ações do Hezbollah, da Jihad Islâmica e vivenciou por muito tempo ações terroristas também orquestradas pelo Hamas. Então, é aqui que a gente encerra esses 6 grupos terroristas da atualidade. Na próxima aula, nós vamos tratar de outros assuntos inerentes a terrorismo. Eu espero vocês lá. Foco e fé.